bem-vindos a esta cerimónia que pretende assinalar não só o encerramento do ano letivo da faculdade, mas também o aniversário que a faculdade completou no passado dia 19, foram 105 anos, e por isso está também de parabéns. Boa tarde a todos e a todas. Um agradecimento especial a esta comunidade que é a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, ao seu diretor por este amável convite e a todas as pessoas, professores, professoras, estudantes, funcionários desta faculdade. Foi-me sugerido que nesta intervenção tratasse do problema da fronteira e da transgressão da fronteira, ou seja, do drama dos refugiados na Europa. E é por isso que assim o vou fazer. Não vos surpreenderá que chame, em primeiro lugar, a atenção para a contradição tão dramática que representa a chegada dos refugiados. Na verdade, ao longo dos anos, dos muitos anos, talvez até ao virar do século, no meio de crises, o pensamento otimista afirmou-se sob o nome da globalização. E em várias ciências diziam-nos que isto era o que ia acontecer. Particularmente na economia também, do qual eu não sou inocente. A ideia do crescimento e que o crescimento seria globalização e que o mundo se abriria para todos, sem exceção. Um economista, um comentador, mais do que tudo, chegou a chamar a isto a descoberta de que o mundo é plano. O mundo não tem barreiras, o mundo é aberto, ou até o mundo é transparente, e voltarei a referir-me a isso. Essa ideia é a força da globalização. É uma força comunicativa. Portanto, problemas que os tivéssemos, eles seriam superados por esta abrangência que entre a democracia e os direitos humanos, entre uma economia inclusiva e uma sociedade respeitadora, permitiria o lugar para toda a gente. E de repente passámos a ter imagens tremendas. Não farei muitos comentários sobre esta imagem que nos emocionou a todos. Devo, aliás, havendo um curso de comunicação social, um estudos de comunicação social nesta faculdade, certo que se discutiu se esta imagem deveria ter sido publicada ou não. Eu creio que devia ter sido, pela sua enorme carga informativa, pelo que ela representa, mas sobretudo porque não os pode deixar indiferentes, e essa é a função da realidade. Mas o que isto nos mostrou é que o mundo não é plano. E que, pelo menos nesta fronteira, que é a fronteira mediterrânica da Europa, nós vivemos um drama para o qual não sabemos dar resposta. A Universidade de Coimbra homenageará dentro de 2 dias o antigo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres, homenagem sentida e muito merecida, e eu citarei algumas das palavras dele a respeito do debate europeu sobre esta fronteira. Mas começarei por uma apreciação acerca das antinomias que organizam os nossos pensamentos. É claro que toda a nossa vida é assimétrica e nós organizamos o espaço da nossa vida em função de assimetrias. Olhem para estas duas: emigração e imigração, e sobretudo a segunda, que é a comparação entre emigrações ou imigrações e migrações. Porque migrações é aquilo que nós não conhecemos, não sabemos quantificar, não sabemos localizar, não sabemos determinar e não sabemos a implicação que tem sobre a nossa vida. Porque os refugiados
são os que fogem de alguma coisa e, portanto, que não queriam migrar. E é deles que eu vou tratar, mas quero primeiro chamar-vos a atenção para o que nós melhor conhecemos, que é a emigração e a imigração. A emigração e a imigração são muito bem conhecidos. São até fenómenos que, tendo tanto peso na história portuguesa, são naturalizados porque são justificados. Nós sabemos porque é que saiu quem saiu e desconfiamos que sabemos porque é que chegou quem chegou. São fenómenos a uma escala perceptível, porventura pequena, mesmo quando é grande, em qualquer caso conhecida. Os imigrantes são poucos porque os vemos como poucos mesmo quando são muitos, e parecem muitos mesmo quando são poucos. Vejam o paradoxo da imigração portuguesa. Ao longo de várias gerações, haverá portugueses e portuguesas, ou descendentes deles, em números tão impressionantes, dos quais, aliás, a estatística não reza, porque só calcula que poderão ser quantos? 5 milhões? 1 milhão no Brasil? Serão mais? 600 mil na África do Sul? Outros tantos na Venezuela? Quantos serão na Suíça? No Luxemburgo, à escala do país, 1/4 do país? Jean-Claude Juncker, antigo primeiro-ministro do Luxemburgo e atual presidente da Comissão Europeia, costuma dizer que a vizinha dele do segundo esquerdo é portuguesa e até aprendeu algumas palavras em português. É o que costuma dizer sempre que tem o gosto de nos visitar. Quantos são todos estes imigrantes? Talvez 5 milhões. E vejam bem, há 25 milhões de muçulmanos e muçulmanas na Europa. E, no entanto, discute-se se o Islão faz parte da Europa, se são demasiados muçulmanos na Europa. Vejam a comparação. 25 milhões para um total de uma imigração portuguesa, um país à nossa escala, 10 milhões de habitantes, hoje em dia, que são cerca de 5 milhões. Porquê é que dizemos, ou porquê é que se pode dizer, que os muçulmanos são muitos e que os portugueses que emigraram são poucos? Porque conhecemos uma escala e desconhecemos outra. Mas, em qualquer caso, são mensuráveis. E, portanto, o que a emigração e a imigração nos coloca é o limite do multiculturalismo, ou seja, demonstra-nos que há um universalismo que é limitado, que entendemos que há uma saga daqueles que conhecemos e que saem, uma epopeia, a sua história de vida na procura da emigração, mas desconfiamos, ou aceitamos, ou percebemos que se desconfia da mesma saga de quem, do outro lado do espelho, imigra para dentro de nós. O universalismo é limitado. E talvez o limite do multiculturalismo seja a sua evidência mais clara. Como é que se compara imigrações e imigrações que, apesar de tudo, conhecemos bem e que vemos em números controláveis, com o grande processo das migrações gigantescas? Do primeiro resultam leis e normas, Schengen, ou organizações espaciais, os bidonvilles para onde iam os imigrantes portugueses pobres quando chegavam à França, ou guetos. A migração, pelo contrário, é incontrolada, porque são grandes movimentos populacionais. E esses movimentos populacionais trazem alguma coisa de novo, que não é a deslocalização, é a mestiçagem, é a mistura, é a transformação. A população mudou por causa das migrações. Esta Faculdade de Letras colabora com as investigações arqueológicas no campo de Mértola, dirigidos por Cláudio Torres, ao longo de muito tempo, e uma das conclusões extraordinárias destas equipas
em particular pelos estudos de DNA nos cemitérios que trazem a memória histórica das comunidades que se instalaram em Mértola, é a evidência conclusiva e inquestionável do ponto de vista científico da forma como a mestiçagem de populações distintas se foi formando ao longo de muitos anos de paz, alguns anos de guerras, que foram constituindo aquelas comunidades. E nelas cruza-se o sangue judeu, os árabes, as populações que foram habitando a Península Ibérica e que foram fazendo aquilo que hoje somos. Nós somos essa mestiçagem. E esta mestiçagem são as grandes migrações. Desde o início, obviamente, nós nascemos de uma migração que é, aliás, um fenómeno à escala do tempo, rara quando ela surgia, foi dali que viemos e foi por ali que se espalhou a espécie a que hoje chamamos a espécie humana. Mas muitas outras migrações posteriores, chamamos-nos caucasianos, numa grande parte da população portuguesa, embora não toda, mas caucasianos vêm de onde? Não é dos Pirineus, certamente. Não é do maciço da Serra da Estrela, certamente. Deve ser do Cáucaso, imagino eu, para serem caucasianos. A chegada dos povos germânicos ao Império de Roma, a chegada dos árabes até Poitiers, onde eles chegam, passando na Península Ibérica, onde vivem durante centenas de anos e onde deixam a sua marca, até ao centro da França. As ilhas do Índico, de Zanzibar, à Reunião, às Maurícias, ocupadas pelo cruzamento entre as populações africanas e as populações da Índia. As grandes movimentações com o desabar do Império Otomano na sequência da Primeira Guerra Mundial ou na Segunda Guerra Mundial, as grandes transferências e grandes migrações das populações afetadas por essas guerras. Migrações é a nossa história. Gigantescas deslocações de populações. Foi assim que nos fizemos. É claro que depois há outras migrações, mais invisíveis ou mais visíveis, mas olhem à escala de alguns países o que isto significou. Para a Espanha, com a República, ou com as guerras dos anos 30, e em particular a Guerra Civil de 1936 a 1939, a grande imigração para o México, para outros países, a imigração do Uruguai, que é 1/3 da população do Uruguai durante a ditadura dos anos 70, ou mais recentemente a dimensão massiva das migrações de Portugal e de Espanha para o exílio económico durante os tempos da Troika. Não se esqueçam nunca que cerca de 1/10 da população ativa portuguesa saiu de Portugal nos últimos 4 anos. 1/10 da população ativa portuguesa, o que é evidentemente uma grande migração. Mas migrações, portanto, são a nossa história. E quando olhamos para como elas se organizam no espaço, para dar um exemplo que é muito conhecido, e os que estudam a geografia conhecê-lo melhor do que eu, vejam Nova Iorque. Nova Iorque, mesmo se poderia dizer talvez de algumas cidades portuguesas, mas Nova Iorque é uma cidade mais recente e, portanto, com uma história muito mais recente, em que o espaço se organiza entre o espaço dos imigrantes, os imigrantes WASP, os que se misturam, os que vêm da Irlanda, ou que vêm de Inglaterra, ou que vêm da Alemanha, ou que vêm da Polónia, ou que vêm de outros países do centro da Europa, e depois há o espaço dos guetos. O gueto de Porto Rico, o gueto da Coreia e o gueto da China. Portanto, nós podemos ter migrações e imigrações misturadas no mesmo espaço. E se é verdade que os grandes movimentos de população testam o limite do multiculturalismo e, portanto, demonstram que o universalismo é limitado, a forma como elas se organizam no espaço testa o limite da organização social. Temos, portanto, migrações ao longo do tempo e temos processos de imigração. Percebemos uns e tememos outros. Mas tememos porquê?
Porque é que há um temor desta ordem nas sociedades? Bom, e a explicação creio que é paradoxal, talvez assustadora, mas certamente um grande tema de estudo para uma universidade. Na verdade, há uma tensão entre o próximo e o universal que é constitutiva da nossa cultura contemporânea, se não mesmo da modernidade. Quando vemos a fotografia do Aylan, a criança que morreu numa praia da Turquia, percebemos que há uma grelha emocional com que medimos esta diferença entre o próximo e o universal. Aquela fotografia é uma representação do universal. Mas ela incomoda-nos porque sabemos que ela é próxima de nós. Sabemos que ela é um de nós. E, portanto, a pergunta da relação deste paradoxo cultural entre o próximo e o universal é esta: tem algum sentido o preceito de amar o próximo? Tem algum significado amar o próximo? É um imperativo religioso? É até uma norma cultural? Mas claro que aqueles que se aventuraram por ler Freud, ou Lacan mais recentemente, perceberam que havia alguma suspeita sobre esta norma. E que ela, na visão de Freud em particular, aparece como um segredo de uma exclusão que está inscrita na norma da aproximação. São campos distintos. E nós habituámos a percorrer os campos do reconhecível e a temer aquilo que não conhecemos. Tem significado, então, amar o próximo? Vejam à luz de algumas das grandes opções da sociedade moderna. O que é que o fundamentalismo, ou os fundamentalismos de uma forma geral, o que é que os integralismos e outras formas de enunciados nos dizem sobre isto? O fundamentalismo é sempre um literalismo, é uma hermenêutica de texto, que, no entanto, tem expressões muito diferentes. E a forma como se exprime essa hermenêutica é uma escolha de poder, estrito poder. Porque é que os protestantes, no combate contra Roma, contra o Vaticano, estimularam que o literalismo do estudo da Bíblia fosse a apropriação popular do texto da Bíblia. Porque perceberam que esse era o fator subversivo em relação à apropriação popular dos conteúdos que a Igreja reservava para si própria. No caso do catolicismo, lembrava-me há pouco o professor José Pedro Paiva, o conhecimento do texto era vedado aos crentes durante uma grande parte da história milenar do catolicismo, porque era reservado em absoluto aos intérpretes, que era a Igreja, a missa, que tinha que ser em latim para não ser percebida e para ser o puro exercício da autoridade cultural, religiosa, portanto, moral e eclesiástica. E, portanto, quer dizer que a Igreja era o único intérprete legítimo e literalmente o único intérprete, porque eram os únicos que poderiam ter acesso ao conhecimento do texto, visto que o conheciam em latim, uma língua morta. O que tem uma particularidade já agora é que a interpretação do texto é feita por intérpretes que são uma hierarquia. Noutras religiões, essa hierarquia não existe. Mas isto é o fundamentalismo. O integralismo é um pouco distinto. O integralismo é a ideia de que a religião organiza a sociedade. E que uma cultura, neste caso uma religião, organiza uma sociedade e organiza um Estado. É isso contraditório com o universal? Vejam o paradoxo, é que não é contraditório. Conhecem Estado mais globalizado do que a Arábia Saudita? Provavelmente não.
A Arábia Saudita vive no mundo dos negócios com poucas economias, porque é uma economia totalmente aberta, totalmente fechada, na verdade, mas totalmente aberta do ponto de vista do peso das suas exportações, porque produz um bem escasso, que é o essencial das suas exportações, combustíveis fósseis. É uma economia cuja elite está integrada no sistema financeiro mundial como muito poucas outras, em que o trabalho, a sociedade que trabalha, é essencialmente constituída por imigrantes. Portanto, a divisão social é também uma divisão populacional entre os sauditas e os imigrantes. É uma sociedade particularmente fechada, porque é talvez que eu saiba o único Estado do mundo cujo nome deriva da família reinante. A família Saudi determina que o país se chama Arábia Saudita. Portanto, vejam o paradoxo desta contradição entre tudo o que é fechado e tudo o que é aberto. Porque na economia ou na finança não existe nada de mais aberto do que aquela economia. É o paradoxo da globalização. Tudo fechado e tudo aberto. E uma leitura integral da sua versão da religião muçulmana. Mas o que é que têm em particular estas normas? O que é que o fundamentalismo ou o integralismo nos dizem sobre a visão do local e do universal? O que nos dizem é, em qualquer caso, argumentável, porque é enunciado, simplesmente. E, portanto, é racional, mesmo que a razão seja irracional. Mas é racionalizado. Ao ponto do ódio, que é onde eu quero chegar nesta análise do que é próximo e do que é distante, do que é o próximo e o que é universal. Se a Bíblia fosse lida literalmente, deixem-me lembrar-vos algumas normas deste texto. O livro de Josué 6:21. Destruíram com a espada todos os que viviam numa cidade. Homens e mulheres, jovens e velhos, gado, ovelhas e burros. Deuteronômio, Antigo Testamento, 20:16. A tribo, os judeus, ao voltarem do Egito, tinham a instrução de não deixar vivo nada que respire. Fosse isto lido literalmente, e o que é que aconteceria hoje em dia? Porque é que, no entanto, esta história, que são histórias de violência, portanto, histórias de violência sobre o próximo, de conquista, sendo fundamentalistas ou sendo integralistas, são distintas do terror absoluto? Porque, na verdade, o terror absoluto é um curto-circuito categorial. É a organização do medo como norma do não-pensamento. É, portanto, o enunciado do que é indizível. O terror é uma antropologia totalitária, ou seja, é uma territorialidade animal. Territorialidade animal seria chegar a uma cidade e destruir todos os seres humanos. Não fica vivo nada do que respire. E, portanto, é o contrário da ideia de amar o próximo. Em certa medida, esta territorialidade animal organiza um arbítrio absoluto do poder. E não há nada de mais parecido com estes enunciados do terror do que a velha história que a Europa organizou, e outros poderes, que se chama colonialismo. É certo que na história muitas vezes perdemos esta relação, mas vejam bem, o arquétipo do terrorismo como destruição do território, esvaziamento da população, organização da relação de poder pelo medo absoluto da autoridade inexplicável, é o colonialismo. O domínio colonial, incluindo o tráfico de escravos, a destruição de territórios, a organização da exploração da mão de obra,
judicialização das normas na relação com o trabalho dependente. Tudo o que é a história do colonialismo ao longo de muitos anos é o antepassado da norma do terror absoluto como organização da sociedade. Até com a particularidade de que o colonialismo é uma forma de viver na metrópole distinta daquela que sugere e que organiza nas colónias. Ambiguidade extraordinária que criava as referências culturais ao longo do tempo. Portanto, o próximo que era próximo e o universal que não era próximo. Pode passar adiante que eu saltei este. Adiante ainda. Um autor, Peter Sloterdijk, publicou há um tempo atrás um livro que se chama O Palácio de Cristal e que é justamente uma interrogação sobre a nossa contemporaneidade. O Palácio de Cristal foi construído em Londres em 1851, tem aqui uma gravura, para a Exposição Universal de Londres. A história conta-se em poucas palavras. As exposições universais são filhas da Revolução Industrial. É a ideia de que, em alguns momentos, a potência industrial, o Deus tecnológico, a capacidade inventiva, o gênio humano, se afirmaria mostrando à sociedade as suas melhores conquistas e as suas maiores promessas. Assim foi com o Palácio de Cristal, que foi construído como uma arquitetura nova, inovadora, ousadíssima, que era ferro e vidro. Um gigantesco edifício de ferro forjado e vidro. Assim foi para demonstrar em 1851, portanto 60, 70 anos depois do princípio da Revolução Industrial, a potência que era a Inglaterra. Assim foi uns anos mais tarde, quando na Exposição Universal do final do século, em Paris, se fez a Torre Eiffel, exatamente pelo mesmo efeito. O efeito demonstrativo, a enorme exibição do sucesso da técnica. Chega-se mais alto do que nunca, mais poderoso do que nunca, mais impressivo do que nunca. Mas o que o Peter Sloterdijk argumenta neste livro é uma ideia muito interessante. É que, porque é que o mundo que estava a expandir, o imperialismo britânico, a Pax Britânica do século XIX, porque é que a nova Revolução Industrial, que já permitia estas conquistas, porque é que a ciência aplicada, a tecnologia que a desenvolvia, podia chegar a este nível de resultados? Porque tinha que o fazer e tinha que o mostrar. E o Palácio de Cristal é uma metáfora da globalização. Porque nós podemos ver tudo para dentro dele, mas só pode estar dentro dele quem o habita. Transparência, clareza até, para um globo que está fechado sobre si próprio. O Palácio de Cristal é um palácio. É um palácio que todos podem ver, mas que só alguns podem habitar. E cria precisamente a diferença do cristal, que é ver e não viver. A ideia desta transparência intransponível que é o fechamento da abertura da globalização. E, portanto, há um universalismo que cresce, que se expande cada vez mais, que é uma exibição por si própria e que começa nos alvores da Revolução Industrial, e isto é a ideia deste autor. Talvez alguns se lembrem de um curtíssimo texto do Jorge Luís Borges, um gigante da literatura latino-americana e da literatura mundial, argentino, que comentou num texto esta magnífica descoberta da ideia das esferas infinitas de Pascal. Na verdade, o que ele escreve é que a própria ideia, que é a ideia da universalidade, a esfera infinita de Pascal é uma esfera que tem o seu centro em parte alguma
e cuja superfície chega a todas as partes, se expande sempre, portanto. Essa esfera infinita de Pascal é o que ele vai encontrar ao longo da literatura, ao longo do tempo no Rabelais, no livro de Pantagruel, em livros de cozinha, em livros de sociedade, na filosofia, na própria ideia da modernidade. Isto é a esfera infinita de Pascal, aliás, um dos grandes inventores das ideias da modernidade. Isto é o Palácio de Cristal. O Palácio de Cristal propõe esta expansão, mas mantém a sua fronteira. Organiza a sua fronteira. Impede a transgressão da fronteira. A fronteira é o regime da globalização. Os que cabem e os que veem. Os que estão de fora e os que estão de dentro. E, portanto, este universalismo destrói comunidades locais. Reorganiza-as e destrói-as. Um exemplo que foi muito discutido em Portugal, pequeno exemplo, claro, mas pequena ilustração desta conversa, é porque é que nós não temos comércio local. Porque é que as nossas cidades não têm, ou têm poucas, mercearias, têm cafés sobreviventes, os que ainda não são agências bancárias. Claro que hoje ser agência bancária é uma coisa já mais complicada, mais são as que fecham do que as que abrem, mas num tempo em que nos lembraremos bem da leitaria Garrett, que um músico português, o Vitorino, cantou numa canção porque se tinha transformado numa agência bancária e tantas outras ao longo do tempo. Porquê que falhou esse comércio local? E uma resposta pode ser, é a globalização. São as lojas dos chineses. Só que não bate certo. Não bate certo. As lojas dos chineses vieram muito depois dos grandes centros comerciais de Belmiro de Azevedo e de América Morim. E, na verdade, foram os grandes centros comerciais, como lugares de cultura popular, de organização social e, já agora, como palácios de vidro, porque eles podem ser percorridos aos palácios dentro do palácio, que são as lojas mais acessíveis ou menos acessíveis, mas pode-se ter o gosto de percorrer alamedas de mármore iluminadas com uma altura de catedral, porque isso é o símbolo do consumo. E isso destruiu o comércio local. Portanto, reorganizou a nossa sociedade, mas fê-lo da forma que interessa para esta conversa, porque é da forma com a exibição máxima do simbolismo absoluto, o Palácio de Cristal. É claro que cada sociedade organiza à sua escala o seu próprio fechamento. Eu queria dar-vos um exemplo, para ir concluindo, sobre este fechamento, que é outra fronteira. Não é uma fronteira tão visível assim. Na verdade, as fronteiras que mais nos interessam são as que não são tão visíveis. E que é a fronteira do tempo. A pergunta que tinha a fazer-vos é: como é que nós medimos o tempo? Porquê é que nós fazemos uma fronteira para a medida do tempo? A fotografia é só inspiradora, porque eu achei maravilhosa, é a Catedral de Estrasburgo. Na Catedral de Estrasburgo há uma máquina que se chama computador eclesiástico, que eu acho que é uma magnífica homenagem à computação. É uma máquina, verdadeiramente uma máquina, com rodados que calculam os feriados móveis. Como sabem, há feriados, dias santos, que mudam porque são em função, o Carnaval muda ao longo do ano, ao longo de um ano para o outro, a data exata do Carnaval, porque depende de outras festividades religiosas com datas móveis. E, portanto, aqui está o computador eclesiástico, dá-nos este cálculo. Bom, porquê é que eu o trago? Porque, na verdade, há alguma coisa de que nós não nos interrogamos, porque é a fronteira dentro da qual vivemos, que é porquê é que medimos o tempo da forma que medimos. Porque é que estamos em 19 de maio de 2016? Na verdade, devo dizer-vos, não há nenhuma resposta para esta pergunta. Todas as respostas são falsas. Não é verdade que há 2016 anos tenha nascido Cristo, porque 2016 não bate certo com a data do nascimento de Cristo. Mas essa é a nossa referência. A nossa era
É a era do nascimento de Cristo. Mas porquê é que medimos o tempo em função do nascimento de Cristo? Acontecimento importante, certamente, simbolicamente, para o que dominou na cultura ocidental, na história europeia, com certeza que sim, é parte muito importante da nossa cultura, mas não havia civilizações antes desse ano zero. Platão e Aristóteles não existiram antes do ano zero, existiram em anos menos. Na Alta Idade Média, aliás, não se media o tempo pela era de Cristo, mesmo sendo dominante a Igreja Católica com a interpretação ortodoxa do tempo de Cristo. Media-se pela presumida idade do universo, que alguns saberão que é 4004 anos antes de Cristo, porque o universo nasceu, como toda a gente sabe, 4004 anos antes de Cristo, porque está escrito em algum texto religioso que assim fosse. E, portanto, na verdade, nós estamos em 6020. 19 de maio de 6020, por favor, corrijam as vossas notas para o dia de hoje. É claro que isto é uma fronteira, é um palácio de cristal, porque outras comunidades não contam o tempo da mesma forma. Na China não contam o tempo da mesma forma. Porque é que haviam de contar? Não há nenhuma razão para que assim acontecesse. E, portanto, é uma construção cultural, o que não lhe empresta nada de moralizador, negativo ou positivo, não tem que ser. Temos que contar o tempo de alguma forma, pois seja a forma que corresponde àquilo que aprendemos dos nossos pais e dos nossos avós. Não haverá razão especial para que isso seja mudado, desde que saibamos que é uma fronteira. E, portanto, na nossa vida, somos filhos de um etnocentrismo cultural. E esse etnocentrismo cultural, a nossa própria história, está marcada por todas estas fronteiras ao longo do tempo. E, portanto, essas fronteiras são uma forma de reconhecimento. O problema passa a ser, e volto ao princípio da minha intervenção, quando perante a incógnita, o desconhecido que são as migrações, o reconhecimento passa a ser ressentimento. Ou quando o amar o próximo passa a ser o medo do próximo. E nessas situações, a única transcendência que resta, ou dito de uma forma mais dura, a última legitimidade que resta é o ódio. Porque a fronteira é a organização do ódio. Vejam como a Europa respondeu ao caso dos refugiados. O processo dos refugiados não decorre de uma desigualdade económica, não decorre da percepção de que se pode viver melhor noutros países. 1 milhão de turcos já vive na Alemanha, grande parte deles há muito tempo, segunda ou terceira geração, porque esses e essas são imigrantes na Alemanha, procuraram viver melhor. Ou as grandes comunidades de exilados na Suécia nos anos 70 e nos anos 80, latino-americanos, brasileiros, chilenos, portugueses. Esses são imigrantes. O que temos agora é outra coisa. É o desabar da ordem política e militar do Mediterrâneo Sul e, portanto, grandes fluxos de refugiados de guerras. É da Síria e do Afeganistão, da Síria e de outros países da periferia mediterrânica, que vêm estes refugiados. Eles fogem de guerras. E sem o querer desenvolver muito, já agora, são guerras que, em grande medida, foram provocadas pelos países que lhes fecham a porta. A queda do regime líbio foi provocada pela sua desagregação interna e pela tensão de guerra civil que isso trazia dentro, mas diretamente desencadeada por uma ação do governo francês que decidiu liquidar Kadhafi. Pela única razão de que Kadhafi tinha financiado uma campanha presidencial em França, a de Sarkozy, e a evidência desse acontecimento era prejudicial ao governante. E, portanto, era preciso calar Kadhafi, e um agente dos serviços secretos franceses matou-o na sequência do desenvolvimento da guerra, como todos sabem.
na mesma escala, algo parecido aconteceu no contexto do Iraque. A intervenção no Iraque, de que muito recentemente o ex-presidente da Comissão Europeia e ex-primeiro-ministro português veio reavivar-nos a memória, coisa que só lhe posso agradecer, procurando sugerir que o então presidente Jorge Sampaio teria concordado com o desencadear daquela guerra para ser liminarmente corrigido. Parabéns ao Dr. Jorge Sampaio por isso, mas o facto é que o princípio dessa guerra não foi só uma mentira. Na verdade, é fácil dizer que foi uma mentira. Foi um projeto estratégico de organização de uma parte do Médio Oriente por estritas razões económicas e financeiras de controle de campos petrolíferos e por razões estratégicas mais vastas que desencadearam depois a sequência deste processo. E todo ele conduz a uma tragédia humana. Guerras que não têm fim. Na verdade, é muito difícil que tenham fim, porque é pura territorialidade animal. É o terror organizado como tal. O exército islâmico é essa forma de terror e outras milícias o fazem da mesma forma. E, portanto, essas massas de gente desesperada chega às nossas fronteiras. Na verdade, não tem nenhuma outra fronteira para onde ir. Não tem nenhuma outra possibilidade de sobreviver. E são famílias que fazem pelos seus filhos aquilo que só se pode fazer, que não se pode fazer diferente, que é procurar protegê-los e procurar salvá-los. E é por isso que chegam à nossa fronteira. A União Europeia tratou esta questão não como uma questão humanitária, amor pelo próximo, não como uma questão de compaixão, não como uma questão de respeito, que estaria acima ainda dos outros valores, mas como uma mera questão de política interna. Foi útil para alguns governos exibirem a sua promessa de humanidade e até recuperarem um pouco a má imagem que tinham nesse contexto, a senhora Merkel em particular. Foi perigoso a partir daí, pelas contradições sociais e pelas pressões que isso desencadeava, nomeadamente pelos seus intérpretes políticos, e passou a ser tóxico a partir dos últimos meses. E a Europa fez uma escolha, a que o Financial Times chamava um acordo sórdido com a Turquia. E António Guterres, mais uma razão para eu o elogiar, sendo um europeísta entusiasta, estratégico, convencido, confrontado com esta realidade, o que nos veio dizer foi que a Europa, a União Europeia, está a fazer o contrário do que podia ser feito. E mais do que isso, o contrário do que devia ser feito. Eu não sei se pode encontrar outras palavras. Creio que na sua simplicidade, ou elegância, ou correção, estas são as mais duras que se podem encontrar. Fazer o contrário do que tem que ser feito perante uma crise da humanidade é a mais forte das acusações que merece uma determinada política. Sórdida. Porque um acordo com a Turquia para reenviar refugiados que fogem da guerra, que atravessaram a Turquia, que sofreram com o atravessamento da Turquia, ou que vieram de outras paragens da guerra, para serem reenviados para campos onde ficarão fechados, sem nunca saberem o que mais lhes pode acontecer, é pedir às pessoas que entrem numa prisão e que deitem fora a chave. Mas mais do que isso, pior ainda do que isso, este acordo é sórdido porque paga à Turquia para prender os refugiados, mas é sórdido porque dá luz verde à Turquia, ao governo turco, para continuar a sua operação de dinamitar as liberdades públicas dentro do país e, pior do que tudo, o que nunca se pode perdoar, para atacar as únicas forças militares na região, únicas, que têm coragem para combater o Estado Islâmico. Eu quero dar-vos um testemunho dessa agressão, porque o bombardeamento sobre as forças curdas, por razões internas turcas, por razões da força do seu regime,
por razões de reforço do seu militarismo, por razões da sua visão imperial sobre a região, ou pelo que seja, ou pela simples vontade de destruir uma nacionalidade, que é a nacionalidade curda, tem para nós todos um efeito tremendo. Os Estados Unidos podem bombardear as posições do exército islâmico através de drones, mas uma guerra de drones nunca pode ser ganha. Os que verdadeiramente combatem porque ali estão, é a sua terra, defendem a sua terra, as suas cidades, a sua gente, são as forças curdas. E a escolha que o governo turco fez foi destruir as forças curdas antes de mais nada. Ou seja, agravar a guerra, portanto, aumentar o fluxo de refugiados e, mais do que isso, impedir que haja uma barreira contra a animalidade, que é a destruição daquelas zonas por estas forças. E por isso mesmo creio que a União Europeia mostrou que esta reconstituição de fronteiras, este fechamento de fronteiras, este medo dos outros, é uma irresponsabilidade e um enorme perigo. Portanto, é um desafio democrático. E esse é o meu título. Transgredir a fronteira é um desafio democrático. Para quem recebe, amar o próximo. Para quem vem, fugir da guerra. E para quem tem que proteger este valor essencial que é a responsabilidade perante os outros, e assim devia ser a União Europeia. É claro que outros países fazem o mesmo. Nos Estados Unidos discute-se esta fronteira, o grande muro que já existe e que Donald Trump quer ampliar entre os Estados Unidos e o México, e no Mediterrâneo tivemos no verão passado e na primavera passado, veremos o que acontece agora que o tempo se volta a abrir, veremos se teremos ainda esta sepultura no Mediterrâneo, esta vala comum para os refugiados, que é a limitação que lhes é imposta. Resta então uma última pergunta. Se o medo das migrações é organizado como uma forma política de instituição de poder, e se a fronteira é essa norma do poder, se a transgressão da fronteira é o direito humano essencial e a obrigação perante o drama dos refugiados, havendo na Europa, aliás, dei o exemplo do Guterres, claro que poderia dar outros exemplos, talvez o mais destacado pela sua responsabilidade e pela forma corajosa como o tem feito, mas haverá outros, certamente, muitos outros, que apelaram a esta transformação da Europa para que possa responder neste contexto e evitar a irresponsabilidade. Então a minha pergunta é esta: como é que nós nos temos que colocar? Como é que nós, cidadãos e cidadãs na Europa, nos temos que colocar? Nada dispensa a responsabilidade. E por qualquer motivo que seja, por qualquer razão que seja, há uma que eu não preciso de vos dizer. Nós somos responsáveis. E a Europa só existe se conseguir afirmar esse valor absolutamente intransigente do humanismo, que é a responsabilidade. O humanismo só pode existir como responsabilidade. Responsabilidade absoluta pelos outros. Responsabilidade absoluta pelo que fazemos. Responsabilidade absoluta pelo que não fazemos. Ou pelo que deixamos fazer. Creio que é o Humberto Eco que cita um ditado dos índios Hopi nas Américas, que eu acho que é fascinante deste ponto de vista, aliás, muito próximo, certamente, de caminhos transversos. Nada permite pensar que alguém conhecesse de um lado ou do outro, mas tão próximo de alguns dos preceitos da filosofia europeia, que é este: nós somos aqueles de quem estamos à espera. Nós somos aqueles de quem estamos à espera. Não estamos à espera de mais ninguém. O princípio essencial da responsabilidade é este. O único princípio intransigente da responsabilidade é este: nós não estamos à espera de ninguém senão de nós próprios. E isto é o princípio constitutivo da democracia. Não creio que possa haver uma democracia que ignore este princípio. Chamou-se, e eu chamei-o aqui para lembrar uma cultura que todos fazemos referência, ou que todos conhecemos pelo menos, amar o próximo. Mas é na verdade muito mais do que isso. Somos nós os próximos. Somos nós os que estamos. Somos nós. A humanidade, como é totalmente responsável.
E, portanto, ao discutir as fronteiras, ao sugerir a importância de transgredir as fronteiras, ao criar a ideia de que a universalidade é inclusiva, ao ter a ideia de que o Palácio de Cristal tem que ser destruído, tem que desabar, que a globalização é um perigo, porque é exclusiva, porque é uma lógica e é até uma linguagem da exclusão, da separação, fronteira, mais uma vez. O que eu quero simplesmente dizer-vos, no fundo, é o que todos e todas já sabem. É que nós somos aqueles de quem estamos à espera. Obrigado.